Sejam todos bem-vindos ao canal da nossa igreja, a nossa comunidade local. Eu me chamo Guilherme, sou pastor aqui da Bereia, em Porto Velho, e a gente está nesse momento inusitado aqui, corrigindo algo que deu errado há uma semana atrás. Na verdade, nós iniciamos domingo passado uma série de sermões na carta de Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, e a gente enfrentou um probleminha técnico no domingo, não conseguimos transmitir, e a gente está fazendo aqui hoje um processo de regravação da mensagem para que não haja prejuízo na série dentro do nosso canal do YouTube. Então, nós estamos com a igreja vazia hoje, essa mensagem ela vai para você aí do outro lado na internet. Domingo passado, quem estava conosco aproveitou ao vivo e a gente quer deixar esse recado, essa exposição dos primeiros versículos da carta, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta, ela é um grande presente de Deus para a nossa comunidade, para a igreja como um todo. Ela é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreve. É uma carta composta de 149 versículos, é uma carta relativamente pequena. Se você sentar e com 20, 30 minutos, você provavelmente vai conseguir ler essa carta. E o interessante dela é que ela traz uma mensagem muito corrompida ao longo da história pela própria igreja. Nós somos partes daquilo que nós chamamos de uma igreja protestante, uma igreja que nasce na Reforma Protestante lá no século XVI, e basicamente duas cartas foram muito usadas por Martim Lutero nessa reforma. Lutero, ele embasou de uma forma muito grande o movimento reformado, o movimento de protesto contra a Igreja Católica em duas cartas, e as duas escritas pelo apóstolo Paulo. A primeira carta é a carta de Romanos, que é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo, e logo em seguida ele usa a carta aos Gálatas. E por que Lutero usa essas duas cartas? Porque basicamente nós temos aqui, assim como num jogo de futebol, numa estratégia, nós temos Lutero usando uma carta que trabalha muito bem o ataque e uma outra carta que vai trabalhar muito bem as defesas. Então, quando nós falamos de Romanos, nós estamos falando de Paulo usando o ataque, usando o avanço da igreja. A carta de Romanos, ela é, na verdade, um presente teológico para a igreja, ela é a sistemática, a teologia sistemática de Paulo. Ali está escrito de uma forma muito embasada praticamente todos os assuntos que envolvem o Evangelho e a obra de salvação e redentora de Jesus Cristo. Então, é uma carta que ataca, é uma carta que leva a igreja para frente. Mas quando a gente fala da carta aos Gálatas, a gente está falando de uma carta escrita por Paulo para defender valores. Então, num jogo de ataque e defesa, a carta aos Gálatas é uma carta que trabalha muito mais a defesa, a proteção. E o tema do nosso estudo, o tema da nossa exposição nessa carta, nesse livro, é sobre o título Deus cria, Satanás falsifica. E tudo que Deus faz é bom, a gente não tem dificuldade de entender a bondade de Deus presente nas coisas criadas. Só que, da mesma forma que Deus é o criador de tudo, as pessoas às vezes confundem aquilo que existe no mundo como obra criada pelo homem. O homem não cria nada. Eu e você, nós não temos a capacidade de criar nada do zero. Nós apenas trabalhamos a adaptação de coisas já criadas e aí nós criamos novas coisas a partir de coisas já existentes. Então, quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus criador e que Ele é bom. E nós temos de um outro lado o nosso inimigo, Satanás, que não cria nada. Satanás, na verdade, não tem o poder criacional de nada. Por isso que eu digo que o grande propósito dele é corromper aquilo que Deus criou, é falsificar, é trazer pequenos arranhões, distorções sobre o conceito criado por Deus. Então, o livro de Gálatas, ela é uma grande advertência. Os escritos de Paulo soam como uma grande advertência à igreja, para que nós possamos estar atentos e alertas àquilo que Satanás está trazendo como falsificação para dentro da nossa igreja. E quando a gente fala das coisas criadas, existe aquilo que talvez seja uma das coisas mais preciosas para a igreja brasileira, que é o fato de agora, nesse momento, os cristãos hoje poderem ter proximidade a Deus, relacionamento com Deus. Essa é a coisa mais valiosa que nós temos dentro do Evangelho de Jesus Cristo, a restauração de um relacionamento que antes não existia. E é por meio disso, e é exatamente por isso ter um valor inestimável, um valor muito precioso, que Satanás tenta falsificar isso. Então a gente vê hoje presente nas igrejas um Evangelho de Jesus,
E isso é bom, é verdadeiro, é saudável, mas nós também vemos presente muitos falsos evangelhos. Nós temos aí a rodo evangelhos da prosperidade, evangelho da autoajuda, evangelho da cura, da libertação, e tudo isso são frações que trazem uma mistura de conceitos verdadeiros, mas de muita obra humana, de muito conceito e método humano. E tudo aquilo que a gente faz para somar junto à obra de Deus vai corromper toda a estrutura como um todo. Por isso que o tema desse primeiro sermão é a graça de Jesus, mas nada igual à salvação. Nós não precisamos contribuir com nada quando nós falamos da obra redentora e salvífica de Jesus. Então nós temos de um lado a redenção dada por Deus e de um outro lado todas as religiões criadas pelo homem. Existem verdades, existem mentiras, existem pastores que amam o seu rebanho, que amam as ovelhas, mas de um outro lado existem também lobos que querem cada vez mais destruir elas. Existe a igreja de Jesus Cristo e existe todas as falsas espiritualidades. Existe o reino de Deus e o reino caído. Existe a graça de Deus e as obras do homem. Anjos, demônios, o espírito e a carne, o amor e o ódio. Esse dualismo presente no mundo, ele é, na verdade, uma grande exposição de um Deus criador das coisas verdadeiras e boas e de um outro lado de um inimigo, daquele que é o príncipe desse mundo, tentando corromper tudo aquilo que Deus criou para enganar, para ludibriar a maioria das pessoas. Mas o nosso foco na mensagem de hoje é trabalhar aquilo que Deus criou. E o que Deus criou? As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. O objetivo com essa série de sermões é fazer com que nós, fiquemos tão familiarizados, tão acostumados com o Evangelho verdadeiro, que nós vamos estar aptos a identificar qualquer coisa falsa de uma forma muito rápida. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi um vídeo recentemente de um blogueiro na internet e ele comprou um objeto da China. Ele comprou um Rolex. Rolex é aquela marca de relógio muito cara. E ele comprou um Rolex falso da China e ele entrou num shopping em São Paulo com esse Rolex numa loja da Rolex, uma loja que vende os relógios originais. E ao entrar lá, ele começou uma conversa com o vendedor e quando o vendedor entendeu que ele ia perguntar sobre falsificação, ele nem terminou a frase, o vendedor falou tudo. Ele falou assim, como assim? Ele falou, tá tudo errado. Ele falou, como assim você nem viu de perto ainda? Ele falou, não, mas está tudo errado. Daqui, da onde eu estou vendo eu já vejo vários elementos de que esse relógio é falso. Então, nós precisamos ficar assim com o Evangelho de Jesus. Nós estarmos tão familiarizados, assim como aquele vendedor está com o relógio que ele vende, nós estarmos com o verdadeiro Evangelho de Jesus, ao ponto de que qualquer falsidade, qualquer coisa que não esteja alocada no lugar correto, seja automaticamente, rapidamente identificada por você. E a gente possa trazer a sanidade, a saúde novamente, as verdades do Senhor. Então, se você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse ela nessa carta preciosa, carta aos Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos agora e assim a gente vai desenrolando. Hoje nós vamos ficar nessa mensagem apenas dos 10 versículos desse primeiro capítulo, ok? Então abre comigo lá, carta aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo 1, a palavra diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, nós temos aqui uma saudação inicial, e normalmente essa parte das cartas, ela não é muito focada pelas pessoas, porque afinal de contas é uma apresentação. Nós conhecemos Paulo, você conhece Paulo, você sabe de onde ele vem, para onde ele vai, e a gente passa por isso, e muitas pessoas não focam naquilo que a gente poderia extrair daqui. E aqui tem muitas coisas interessantes. Primeiro, Paulo está se identificando, esse é o autor da carta, o apóstolo, o líder dessa igreja. Mas que igreja é essa? Uma igreja que foi plantada por ele. Paulo esteve pessoalmente lá, ele trabalhou de forma local nessa igreja. Ele se entregou por essa igreja, ele plantou essa igreja pessoalmente. Diferente da igreja de Roma, que ele não planta, ele manda uma carta, na verdade, sem conhecer a igreja. Gálatas não, Gálatas é uma igreja que conhecia a figura de Paulo, ele esteve lá,
Ele criou aquela igreja junto com os irmãos. Foi o seu suor, o seu sangue, suas lágrimas que estavam lá. E ele entrega essa igreja para uma liderança local. E ele vai no seu trabalho missionário abrir outras igrejas, trabalhar em outros lugares. E essa liderança que ficou lá, ela estava perdendo uma guerra com falsos mestres que estavam surgindo na igreja. Então, nós temos a figura de Paulo, que ele é um líder translocal, é um líder que está fora da localidade física daquela igreja. Mas como líder, ele tem uma responsabilidade com aquela igreja e ele exerce essa responsabilidade escrevendo uma carta para eles, porque ele não está lá fisicamente. E nós precisamos entender algo aqui, meus irmãos. As igrejas de hoje precisam de lideranças saudáveis localmente, sim, isso é indiscutível, mas nós também precisamos aprender algo. Nós não nascemos para caminhar sozinhos. Nós nascemos para caminhar ligados a outras pessoas. Nós precisamos de liderança, nós precisamos prestar contas para alguém. Eu, como pastor, preciso ter um pastor acima de mim, que me pastoreie, que cuide de mim, que esteja envolvido com a nossa comunidade, ainda que não presencialmente. E assim nós temos aqui na nossa localidade. A nossa igreja é uma igreja ligada a uma outra comunidade local, com outros pastores, que de uma certa forma exercem essa autoridade translocal aqui. E aqui, fisicamente, eu sou pastor, junto com um corpo de membros que nos ajudam no trabalho eclesiológico dessa localidade. Então, todo o Novo Testamento, todas as cartas escritas no Novo Testamento, elas foram escritas para igrejas que estavam perdendo algum tipo de guerra local. Nós não vemos, assim, irmãos, isso é bizarro, porque as pessoas elas não estão hoje preparadas para receber advertências, as pessoas não gostam de ser confrontadas, as pessoas não gostam de ouvir advertências, de serem chamadas, de terem chamadas as suas atenções para os seus erros. E eu não consigo entender um evangelho que prospera sem correção de rota. O evangelho escrito pelos apóstolos e que nós temos aqui nos livros e nas cartas que compõem os 66 livros da Bíblia são palavras de correção na sua grande maioria das vezes. Então, Paulo escreve cartas para as igrejas para corrigir problemas, na grande maioria das vezes. Lógico que em meio a essas correções existem elogios, existem aprovações, mas a maioria das cartas são escritas para corrigir problemas. E nós precisamos entender que aquilo que foi usado como contexto para aquela época pode ser transportado para a nossa realidade. Nós vivemos em uma realidade onde as igrejas precisam ser corrigidas. Só que a gente não está mais disposto a se submeter a isso. A percepção que eu tenho é que nós caminhamos com um evangelho que é um evangelho de mil maravilhas, um evangelho onde tudo funciona, onde tudo dá certo, onde não existem erros, onde Deus parece que está concordando com tudo que fazemos e pensamos, e a gente não dá mais espaço para a palavra de Deus falar aquilo que ela quer falar aos nossos corações. Então, isso já é fruto de uma guerra local que nós como pastores estamos perdendo na maioria das igrejas. No versículo 1 também Paulo fala da parte de Deus, ou seja, ele é apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus. Isso fala sobre a necessidade de nós termos hoje nas igrejas líderes genuinamente chamados por Deus e que serão reconhecidos por homens. Não o contrário é um grande equívoco. Quando nós pegamos lideranças e ao nosso ferro e fogo nós formamos esses homens sob a tutela de serem líderes de uma igreja, sem que exista por trás de tudo que fazemos um chamado de Deus, nós trabalhamos o processo inverso da Bíblia. Nós chamamos homens para lideranças e fazemos com que Deus se submeta a nossas escolhas. Isso é um grande erro hoje. Nós temos muitos pastores que não deveriam ser pastores. Nós temos muitas pessoas exercendo lideranças onde elas não deveriam exercer, por uma série de fatores, por uma série de empecilhos que a Bíblia coloca. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, Paulo coloca uma lista de características de um pastor, por exemplo. Nós não vemos, basicamente, quase nenhuma das igrejas hoje exercendo essa lista para ordenar pastores. Isso é um grande erro, porque a palavra fala sobre necessidades pré-existentes na vida de um pastor. Então, toda liderança, assim como Paulo deve ser uma liderança genuinamente chamada por Deus e que será reconhecida por homens. Porque aquilo que Deus levanta, o homem não vai conseguir desconsiderar, irmãos. Ainda que exista perseguição lá fora, ainda que existam muitas coisas que não colaborem com o agir de Deus, por ser Deus aquele que levantou, Ele sustentará
e essa pessoa perseverará, ela se manterá na sua situação pastoral ou de uma liderança local. Da parte de Deus, um apóstolo, escolhido por Deus, não por homens, escreve uma carta para as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região, não era um local físico, era um conglomerado de igrejas que estavam naquela região. Não era como Éfeso, que era uma cidade. A Galácia era uma região composta de vários locais, onde tinham muitas igrejas. E essa carta é escrita para essa localidade. No versículo 13 ele fala, graça e paz deste mundo perverso. Como nós precisamos saber, meus irmãos, que o mundo que nós vivemos é um mundo mau. Esse discurso, principalmente dentro de igrejas, de que as coisas vão melhorar, de que o mundo vai melhorar, de que as coisas vão funcionar, esse discurso ele não casa com o Evangelho do Senhor. E eu sei que talvez para você seja estranho, porque quando você ouve de Jesus, a sensação que você tem por trás é de um Deus amoroso, e Ele é amoroso. Só que eu não posso transformar um Deus que tem como um dos seus atributos o amor, apenas num Deus amoroso. E sobre esse discurso, rejeitar todos os outros atributos de Deus. O mundo é mau, não existe uma solução para ele e as coisas vão piorar cada vez mais. Essa é a mensagem das Escrituras, essa é a mensagem apostólica, é isso que o Senhor nos fala ao lermos a Bíblia. E nós, como pastores, precisamos colocar isso para vocês de forma clara. Se a sua esperança está numa transformação do mundo, você vai se frustrar. Por isso que Jesus nos chama a levar as nossas expectativas a Ele, a nossa mente ser renovada por Ele, a olharmos acima das coisas que vemos, contemplarmos a glória vindoura, porque lá nós teremos uma esperança que não é para esse mundo, é para a eternidade. Porque se nós ficarmos envolvidos com as coisas desse mundo, nós vamos sucumbir junto com Ele, porque o mundo não tem solução, não tem solução. Vocês precisam saber que esse mundo é mau, mas que em meio a esse mundo mau, nós temos um Deus que está ofertando graça e paz. Essa é a mensagem de Paulo. Paulo vira para a sua igreja e fala que a graça e a paz estejam com vocês. Esse é o jargão do crente, né? Onde o crente chega, ele fala, graça e paz, meus irmãos, graça e paz, graça e paz. Isso virou tão robotizado que nós perdemos a capacidade de entender o tamanho da mensagem que existe quando nós olhamos para as pessoas e falamos graça e paz. Porque a graça e a paz que Deus tem, Ele tem para pessoas desse mundo, não para o mundo. O que Jesus faz não é mudar o mundo, é mudar as pessoas que ainda estão nesse mundo. É isso que o Evangelho faz. Essa é a ação de Deus. A ação de Deus ela não se dá de forma macro, de um Deus que de um estralar de dedos vai resolver os problemas da humanidade. Não, Jesus veio para resolver o maior problema da humanidade, que sou eu e você. Nós somos o maior problema. Ele vem mudar a mim, vem mudar a você. E é por meio da sua ação que Ele vai nos transformando. Por meio da sua palavra e do poder que existe no seu Espírito, Ele vai nos moldando. Então sim, nós temos um Jesus que está ofertando graça e paz através da vida de muitas pessoas, desde a época de Paulo e até hoje. Isso significa que Jesus está trabalhando por você ainda hoje. E quando eu falo por você, eu falo das duas possibilidades. De um Jesus que trabalhou de forma substitutiva e também no seu auxílio. Porque quando você olha para a obra redentora de Jesus, o que Jesus fez você não poderia fazer. Você não poderia pagar pelos seus pecados. Você não poderia conquistar a justiça de Deus e nos dar a eternidade. Ninguém poderia fazer isso. Então Jesus fez isso de forma substitutiva. Ele foi numa cruz, morrer no madeiro, numa morte que eu e você deveríamos morrer. Mas Ele morreu no nosso lugar. Da mesma forma, Ele se fez a completude do plano de Deus no nosso lugar, porque nós não poderíamos fazer. Ele foi justificado, e porque Ele foi, Ele transferiu para nós a sua justiça. Então Jesus fez coisas por nós que nós não poderíamos fazer, mas Ele continua agindo por nós, mas não de uma forma substitutiva agora, mas sim de uma forma auxiliar, numa ajuda, quando Ele está sendo aquele que nos dá graça e paz no mundo de pura maldição, repleto de maldade, repleto de coisas ruins. Então sabe o que você precisa nesse mundo? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de bons relacionamentos, você não precisa de fama, você não precisa de um bom emprego, você não precisa de basicamente quase nada disso. Ainda que essas coisas ajudem ou dificultem o processo de viver nesse mundo,
Mas no fundo, o que eu e você precisamos é de graça e paz. Graça e paz. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Jesus viveu a vida que nós não vivemos e morreu a morte que nós não morremos e venceu os inimigos que nós não iríamos vencer. Salvação, perdão e graça e a vida eterna foram conquistadas por Ele e foram nos dadas de forma gratuita. Essa graça precisa chegar na sua vida. E a paz, que excede o entendimento, precisa estar presente no seu coração. A paz que nós temos em Cristo é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz que basicamente nada mais é do que colocar panos quentes sobre os problemas. A gente resolve um problema aqui, resolve um problema acolá, e nessa ideia de resolver pequenos problemas, a gente olha e vê, cara, está tudo na calmaria, parece que as coisas agora estão resolvidas. Quando a gente menos espera, os problemas surgem novamente. E se a gente não aprender a viver tendo paz em meio aos problemas, nós vamos ficar muito atribulados nessa vida, vai ser uma vida muito difícil. E eu digo isso, meus irmãos, porque muitas pessoas vão se perguntar se elas estão realmente vivendo isso. Se elas realmente confiam em Jesus, confiam nesse homem e na obra que ele fez, como a palavra diz que ele fez. Uma vez eu perguntei para um rapaz, e eu fiz isso sem tentar ser ofensivo, ainda que isso seja quase um dom que eu carrego. Mas a pergunta foi, você é cristão? Ele estava falando sobre igreja, falando sobre um contexto evangélico, e eu perguntei se ele era cristão, e ele falou, sim, eu sou cristão. E eu virei para ele e fiz uma segunda pergunta, eu falei, como você sabe que você é cristão? E ele começou a me falar várias coisas. A primeira deles é, eu vim de um berço evangélico, os meus pais eram cristãos, o meu avô era pastor, presbítero, eu não lembro agora. E eu estou na igreja desde cedo. Eu fui do Ministério de Louvor, eu servi nisso, eu servi naquilo, eu me envolvi com coisas. Percebam que todas as respostas que esse rapaz me deu foram respostas de coisas que ele fez. Quando eu perguntei para ele se ele era cristão e como ele sabia disso, em momento algum ele falou sobre aquilo que Jesus fez por ele. Isso é um grande problema, meus irmãos. Na verdade, isso é um grande problema. Porque a minha fé, a minha convicção cristã, a minha confissão de fé em Jesus, ela só é possível por causa daquilo que Jesus fez por mim. Eu não fiz nada. Você não fez nada. É graça. Jesus fez a obra por você. Jesus fez o que eu e você não poderíamos fazer. Então nós precisamos entender, e aí entra a ideia de trabalhar o que Jesus fez com aquilo que nós fazemos. A mensagem de Gálatas, ela é tão atual hoje, meus irmãos, tão atual, que chega a ser um escândalo, parece que Paulo está escrevendo para nós. E na verdade, por meio do Espírito, ele está fazendo isso. Porque nós tendenciamos a viver uma fé onde nós precisamos colaborar com obras para nos sentirmos bem. Então, quando você passa uma semana orando bem, lendo a Bíblia, sendo piedoso nos seus relacionamentos, você termina essa semana, vai para o culto com seu coração mais afagado, seu peito mais cheio, a cabeça mais erguida, porque você acha que você conquistou méritos diante de Deus, porque você leu a Bíblia, você orou. E eu não estou dizendo que a gente não deve fazer essas coisas, devemos, são importantes. Não existe a possibilidade de você ser cristão e não orar e não ler a Bíblia. Então, se você não faz isso, seu cristianismo está sobre análise, vamos dizer assim. Só que, se a minha forma de me relacionar com Deus está ancorada nisso, qual é a diferença de uma fé por obras, de uma salvação por obras? O que Jesus fez? O que Cristo conquistou para mim? Essa graça, meus irmãos, ela precisa fazer parte dos nossos corações, porque vão ter semanas que você não vai ler a Bíblia como você lia, você não vai orar, você vai ser uma semana onde você sentimentalmente vai estar atribulado, você vai errar a mão em alguma coisa, vai passar dos limites nas suas palavras, e você vai terminar aquela semana achando que Deus está mais chateado contigo, que você é mais indigno do que você foi naquela semana. Quando na verdade não existe dignidade sobre nós. Não existe nada daquilo que eu e você podemos fazer ou pudéssemos fazer.
para que Deus possa olhar para nós com algum mérito. Nada, nada. Não existe dignidade. Só que a gente não entende isso. Então, quando nós falamos da nossa fé, nós basicamente falamos daquilo que fazemos, como pano de fundo para sustentar aquilo que confessamos, quando na verdade a sua confissão deve estar ancorada em apenas uma coisa, naquilo que Jesus fez, não naquilo que você fez, ou naquilo que você deixou de fazer. Paulo plantou essa igreja, meus irmãos. Paulo plantou essa igreja com essa paixão, com esses ensinamentos. Foi isso que ele deixou como base de fé, de teologia para essa igreja. E ele partiu para plantar outras igrejas. E aí chegaram falsos mestres. E eles começaram a tentar fazer com que os cristãos voltassem a práticas antigas, a coisas voltadas para a religiosidade que eles viviam antes de Cristo. Esse era o evangelho ensinado nessa igreja. O que nós falamos aqui era o verdadeiro evangelho. Se esses irmãos estivessem tão familiarizados com o verdadeiro evangelho, eles iriam identificar a sutileza do engano que Satanás planta por meio desses falsos mestres. Só que a carta continua, e eu quero ler com você os versículos 6 ao 10 agora, e a palavra diz assim, aí é Paulo falando agora à igreja de uma forma específica, e ele fala o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurado agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Essa igreja, meus irmãos, a igreja da Galácia, ela é uma igreja, na sua grande maioria, formada por gentios. Então, eles estão aproveitando o evangelho da graça, porque esse evangelho não era possível para eles. A mensagem que eles cresceram ouvindo era de que o Deus dos judeus era apenas o Deus dos judeus, não deles. E agora Paulo chegou nesse lugar, dizendo que sim, o Deus dos judeus também era o Deus dele. E por meio de Jesus, esse relacionamento agora é possível, um relacionamento que era impossível. Porque o judeu sempre falou, olha, vocês não prestam, vocês são como cachorros. O nosso Deus é nosso Deus, não o Deus de vocês. Então, um Deus inacessível se tornou acessível para eles. Paulo foi embora e algumas pessoas apareceram e começaram a trazer o seguinte ensinamento: olha, o que Paulo falou é uma meia verdade, tem elementos verdadeiros, só que ele esqueceu de algumas coisas que são importantes. E eles começaram a trazer tradição humana, cultura, religiosidade para se somar à mensagem da graça salvadora de Jesus. Então, o evangelho desses falsos mestres, eles estavam baseados basicamente na ideia de trazer, por exemplo, a circuncisão para dentro do processo de salvação. Agora presta atenção, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação por meio da graça, pregado pelo apóstolo Paulo a todas as igrejas, escrito nessas cartas por nós, mais qualquer outra coisa é igual a estragar todo o processo. Presta atenção nessa conta, porque Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa da minha ajuda. Presta atenção, meus irmãos, nesse telefone aqui você tem aplicativos, e você precisa atualizar os aplicativos, porque os softwares vão modernizando e automaticamente os aplicativos vão se encaixando. E se você não atualiza os aplicativos, você vai ficando para trás. Você vai deixar de acessar o seu banco, as suas redes sociais, o seu WhatsApp. Telefones precisam de atualizações. Mas existe uma coisa que não precisa ser atualizada. E essa coisa é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não precisa de nenhuma atualização. A Bíblia não é um livro antigo, como alguns pregadores modernos falam, um livro já arcaico, que fala de histórias passadas, coisas que não fazem sentido para a atualidade.
e a ideia dos caras ela é fantástica aos olhos dos homens. Vamos atualizar algumas coisas, vamos modernizar a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é um livro eterno. João, quando começa a escrever a Bíblia, diz que a palavra, o verbo, ele já existia antes da criação com tudo, e ele estava com Deus, porque o que nós temos aqui, descritos em folhas de papel, nada mais é do que a revelação de quem Deus é, de um Deus que é eterno, de um Deus que se tornou homem e pisou na terra. A Bíblia não é antiga, a Bíblia é eterna. A Bíblia não fala de coisas que aconteceram, a Bíblia fala de coisas que sempre estão acontecendo. Porque não foram homens, na verdade foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Deus Criador e Eterno presente, agindo através da vida deles, para que a mensagem escrita para um povo que viveu tantos milhares de anos antes de nós, ainda assim encontrasse hoje, em 2024, uma aplicação saudável, direta e específica para os problemas que vivemos. E assim encontrará até quando o nosso Senhor voltar. Quando você perceber coisas erradas, falsificações surgindo no meio da sua igreja, no meio do seu evangelho, você deve fazer 3 perguntas. A primeira é: existe um novo evangelho? Existe a possibilidade daquilo que foi deixado para nós estar errado e alguma coisa nova surgir? A visão dos homens aqui era a graça de Deus, mais alguma coisa igual a salvação. Mas a visão correta é a graça de Jesus, mais nada é igual a salvação. Esse é o evangelho que Deus criou. Esse é o evangelho que Paulo nos ensina. Esse é o evangelho que a palavra de Deus nos ensina. Todos os outros são falsos. Todos os outros são cópias baratas criadas por Satanás. Na igreja de Gálatas, eles perguntavam se a salvação era pela graça de Jesus mais alguma coisa. E o que era essa outra coisa? Por exemplo, a circuncisão. Eles falavam, seja circuncidado ou você vai para o inferno. Pedro ainda começa o seu ministério firmado na circuncisão. Ali na frente, depois ele vai ele vai entender que não existe mais a necessidade disso. Mas daí você olha para mim e fala assim: Guilherme, circuncisão? Isso é tão retrógrado, isso é tão antigo. E eu falo, é verdade. Se a gente falar hoje na igreja, falar o seguinte: olha, o evangelho presente hoje, ele está carecendo de algumas mudanças. Nós precisamos circuncidar todos os homens da igreja, porque senão nós não vamos para o céu. O que você falaria? Seu pastor enlouqueceu. Nenhuma igreja faz isso. Por quê? Porque é uma grande bobagem. Nós não teríamos dificuldade de entender isso. Só que a circuncisão de hoje não é aquela de presente na igreja de Gálatas. A circuncisão de hoje, ela vem em outros termos. Nós fazemos coisas parecidas, meus irmãos, quando nós falamos, por exemplo, olha, no fundo eu sou uma boa pessoa. Jesus vai levar em consideração isso. Jesus conhece o meu coração, sabe que eu sou fiel. Quando a gente usa expressões como eu oro 2 horas por dia, como que Deus não vai se compadecer de quem eu sou, do que eu faço? Eu guardo sábado, eu sirvo na igreja, eu não uso calça, eu não faço isso, eu faço aquilo. Essa é a nossa circuncisão de hoje. Quando nós começamos a trabalhar qualquer coisa somada ao Evangelho da graça de Jesus para a salvação, nós estamos exatamente igual à igreja da Galácia, uma igreja que está trazendo obras humanas. Jesus mais qualquer coisa que você adicione é igual a estragar tudo. A salvação não está baseada em nada do que você faz ou do que você poderá fazer. Está completamente ancorada naquilo que Jesus fez. Essa é a obra de Cristo. Essa é a obra de Deus dada ao seu Filho para ser consumada, e ela foi consumada. Não existe mais nada a ser feito. Você quer ver um outro erro comum? E aí não envolve tanto salvação. É quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja e dizemos: olha, nós temos níveis de relacionamentos com Deus. Existe um time que Deus tem muito mais relacionamento, porque é um time que está mais
é o time titular, vamos dizer assim. É um time que está mais envolvido. É um time que está com um nível mais elevado. Por quê? Porque são pessoas que fazem muito mais coisas. São pessoas que servem na igreja, são pessoas que estão dizimando, são pessoas que fazem tantas coisas criadas pelos homens, enquanto outras não estão fazendo. E a gente olha e fala assim, aquele ali não joga no mesmo time que a gente, é como se fosse um time reserva. Por exemplo, quando a gente olha e fala o seguinte, você ora em línguas? E a gente olha para outro irmão e fala assim, não, eu não oro. E aí nós temos um que ora e outro não ora. E o que ora acha que é mais espiritual do que o que não ora. O que é isso senão a circuncisão? Mas não é para salvação, Guilherme. Tudo bem, mas você quer acrescentar sobre a espiritualidade de uma pessoa o fato dela ser maior ou menor pelo aquilo que ela faz. E aí a gente produz um bando de abobados agora, que oram em línguas sem entender o que é o dom de línguas, que fazem coisas espalhafatosas, e a internet está aí para te mostrar. Simplesmente porque a gente criou um conceito de que quem ora em línguas é mais ungido, mais espiritual, mais sensível, mais tantas outras coisas do que aquele que não ora. E a gente considera aquilo que Paulo escreve sobre a oração de línguas, dizendo que é o menor dos dons. Ele é tão insignificante diante de tantos outros, mas nós não queremos saber de profecias, nós não queremos saber de cura, de palavras de conhecimento, de discernimento de espírito, nós queremos orar em línguas. Porque ali eu consigo medir uma espiritualidade. Isso é um grande erro. Salvação é diferente de níveis de santificação. Nós vamos ter na igreja pessoas que realmente vão se aprofundar e vão mergulhar em Jesus muito mais do que outras. E essas pessoas, quando elas mergulharem em Jesus muito mais do que outras, elas vão desfrutar de um relacionamento com Jesus muito mais profundo do que as outras, mas isso não interfere no ato daquilo que Jesus fez por elas, na forma como Deus ama elas. Não, elas estão apenas entendendo que o Deus que elas servem é um Deus infinito em conhecimento, e quanto mais elas mergulharem, mais profundo elas irão. Mas isso não torna elas pessoas orgulhosas, prepotentes, em meio aos outros irmãos que não desfrutam daquilo que ela desfruta. Sabe por que não acontece com as pessoas que verdadeiramente mergulham? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos tornamos humildes como Ele é. Não existe soberba, não existe hierarquia. Isso é coisa do coração corrompido do homem, das obras do homem. Balela, papo furado. Então Paulo fala isso, e ele fala mais, ele diz assim, mesmo que um anjo vindo do céu. Irmãos, isso é tão forte, porque nós temos muitas igrejas hoje, muitas religiões hoje, baseadas em revelações dadas por anjos. Nós temos a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os Mormons que a gente chama, nasce de um conceito semelhante a esse que Paulo está dizendo. Se um anjo vier do céu e pregar um evangelho diferente desse que eu vos deixei, ele é maldito. Paulo ele vai além, ele fala assim, se eu enlouquecer e começar a pregar um evangelho diferente desse que eu deixei para vocês, eu sou maldito. Isso é tão forte, meus irmãos, porque o que Paulo deixa como conceito, ele deixa como conceito inalterado. Ele está dizendo o seguinte, eu posso mudar de ideia, mas eu mudando de ideia, eu não vou mudar a verdade. É o que Paulo está dizendo. E aí nós temos lideranças espalhadas pelo mundo, que começam firmes em alguma coisa, mas em algum momento vão se corrompendo, vão assimilando, vão buscando métodos, vão colocando técnicas, e elas vão esculhambando com o evangelho de Jesus. Nascem de forma genuína, mas já não estão mais genuinamente firmes nesse evangelho. Malditos. Paulo está dizendo, é maldição, não é bênção. E.M. Bounds, ele escreve o seguinte, Deus não está em busca de melhores métodos, Deus está em busca de melhores homens, porque o homem é o método de Deus. Deus não precisa de uma metodologia, Deus precisa de homens como Paulo, que estão dispostos a entregar a sua vida e não corromper aquilo que foi entregue para ele. Presta atenção, eu e você recebemos algo, nós não recebemos algo para adaptar, para alterar, ou para dar uma cara 2024 nele. Não, você recebeu algo chamado Evangelho da Salvação pela graça de Cristo Jesus, e você não deve triscar em nada desse Evangelho, você deve apenas
ser um canal da transmissão dele, você deve ser apenas alguém que vai fluir, derramar aquilo que recebeu, mas sem nenhuma alteração, porque Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele precisa apenas de homens e mulheres também. Quando eu falo homens, eu estou falando da humanidade, que entendam isso e que estejam dispostos a viver por essa verdade. Malditos, malditos. Mas você vai falar para mim assim, Guilherme, mas hoje dificilmente alguém vai falar que um anjo veio do céu e revelou algo para nós. Mas nós temos as nossas manias contemporâneas daquilo que Paulo chama de um anjo vindo do céu. Você quer ver coisas que são comuns hoje? Quando nós olhamos e falamos assim, olha, eu tive uma visão, Deus me mostrou, Deus me falou, porque Deus me disse. A gente vive num tempo hoje, meus irmãos, onde as pessoas falam, Deus disse tal coisa. Meu coração fica tão temeroso quando eu ouço isso. Porque sim, eu creio num Deus que não está calado. Eu creio num Deus que revela. E nesse próximo domingo nós vamos falar sobre isso. Sobre revelação. A necessidade de termos a revelação frente às tradições e à religião. Só que eu acho que Deus ele não fala na velocidade e na forma como muitas pessoas pensam que Ele fala. Sabe por quê? Porque o que Ele precisava falar para nós está aqui. Está aqui. Eu costumo dizer que se Deus ficasse em silêncio, na verdade Ele nunca está em silêncio, porque a palavra é viva, ela está sempre falando. Mas se Deus não falasse mais na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, Ele não precisaria falar. Porque tudo que eu e você precisamos ouvir dele está aqui. Tudo. Você não precisa de nada além daquilo que está aqui. Só que a gente vive momentos, meus irmãos, onde não existem limites para as revelações, para as visões, para os achismos. Pessoas que fazem coisas, vão para lugares, compram, abandonam, se relacionam e abandonam relacionamentos sobre o discurso de que Deus me falou. É absurdo nos tempos de hoje. Isso é um grande perigo de uma igreja que foi invadida por falsos ensinos, onde as pessoas acham que estão vivendo a palavra de Deus, quando na verdade Deus não falou nada para elas. Porque o seu coração enganoso fala muito aos seus ouvidos. E elas, sedentas para cumprir os dispostos do seu coração, acham uma forma de fazer isso, colocando o nome de Jesus no final de tudo, achando que Deus está naquilo, quando na verdade Ele não está, não está. O que acontece nessa igreja é semelhante a um exemplo que eu ouvi de um pastor. Esse pastor disse que ele ia ele ia pescar, frequentemente num lago. E esse lago era um lago tão límpido, que ele conseguia ver os peixes, conseguia ver as pedras. Era um lago muito bonito. E ele costumeiramente ia pescar nesse lago. E ele passou 3 semanas sem ir nesse lago. E ele resolveu ir lá, após as 3 semanas, pescar habitualmente, como ele fazia. Mas quando ele chegou lá, algo estava estranho. Ao colocar o seu barco no lago, ele percebeu que existiam muitas algas no lago, mas muitas algas ao ponto de ele não conseguir ver mais de forma clara como ele via. Os peixes já não estavam ali visíveis, já era uma navegação mais chata, porque muitas algas enroscavam no motor. Ele sai, desiste de pescar, ele sai, tira o seu barco, ele vai na comunidade local e fala com alguns moradores de lá e pergunta o que tinha acontecido. E os moradores falaram o seguinte, que algumas semanas atrás um homem apareceu lá. E esse homem veio com o seu barco de uma outra região. E nesse barco desse homem tinham pequenas algas, mas muito pequenas, que não foram limpadas do casco do seu barco. E ele colocou o seu barco naquele lago para ali pescar, como muitos outros fazem. E ele fez assim, e assim ele pescou, e assim ele tirou o seu barco, e assim ele foi embora. A partir dali, algumas algas daquele barco, que não eram daquele habitat, ficaram naquele lugar. E foi o suficiente para que em poucas semanas o lago estivesse infestado daquelas algas. Esse exemplo é exatamente o que acontece com os falsos ensinos que nascem dentro das igrejas. Presta atenção, se Satanás aparecesse com um tridente, aquele rabo, aquele chifre na sua frente, você não teria dificuldade nenhuma de repreender ele, nenhuma. Só que não é assim que ele aparece. Satanás ele tem algo que nós não temos nesse século 21, algo chamado paciência.
A geração Netflix, Nissim Miojo, que quer tudo em 15, 20, 30 minutos. Ela não está mais disposta a esperar pelas coisas. Ela sofre porque o seu adversário tem algo que a gente não tem mais, paciência. Então o que Satanás faz é colocar pequenos, minúsculos, quase imperceptíveis desvios dentro das mensagens, dos corações e das comunidades, que ao longo de um tempo se tornarão como aquele lago, inavegável, sem a menor possibilidade de você perceber o que está à sua frente, porque você já não tem mais a visão clara. É assim que ele faz, é assim que acontece. Sabe qual é a única alternativa que eu e você temos? Estarmos tão acostumados, familiarizados, babando pelo verdadeiro Evangelho, que nós vamos estar afiados para perceber essas pequenas alterações e agir de forma veemente, de forma incisiva, para evitar que ela se prolifere, para evitar que ela se propague. Existe um novo Evangelho? Essa é a primeira pergunta. A resposta é não. Tudo que vier como o propósito do novo, seja maldito, assim diz Paulo. Eu sei que você tem sede pelo novo, mas presta atenção, o novo está naquilo que você pode viver diante de uma mensagem que é eterna. Não tenta fazer dessa mensagem eterna alguma mensagem nova para se encaixar com as disposições do seu coração, porque você vai sofrer muito com as consequências disso. Segunda pergunta, o que está dominando? O amor de Deus ou o medo do homem? Como que você sabe que Deus te ama? Você já fez essa pergunta? Existem perguntas que a gente deve fazer, como aquela que eu fiz para o rapaz lá atrás. Você é cristão? Sim. Como você sabe disso? Reflita, pense, responda. A segunda é, como você sabe que Deus te ama? Eu posso te responder de várias maneiras, mas a mais linda de todas é, porque a graça de Deus está sobre mim. A graça de Deus é o amor de Deus manifestado hoje sobre a nossa vida, é a ação de Deus nos amar, é a graça de Deus, é o favor imerecido, é tudo o que você vive. Quando você acorda de manhã, abre o seu olho, você não percebeu, mas os seus pulmões passaram uma madrugada inteira enchendo de ar e expelindo ar, e isso é graça de Deus. Você abre os seus olhos e contempla a graça de Deus diante de você. Isso é um sinal de que Deus te ama, é um sinal do amor de Deus, porque nós sabemos que Deus nos ama por aquilo que o Filho dele fez. Nós vivemos um nível de relacionamento com Jesus, nós vivemos uma esperança na eternidade, nós vivemos um perdão verdadeiro hoje por aquilo que Jesus fez. E quando nós entendemos e recebemos isso, nós somos amados por Deus. Só que, tudo aquilo que Deus faz, Satanás também falsifica. Então a verdade é, Deus me ama. E porque Deus me ama, eu também agora posso amar a Deus. O que Satanás faz? Qual é a falsificação disso? O medo. O medo do homem. O que eles vão pensar, Guilherme? Será que eles vão achar que eu estou ficando fanático? O que eles vão fazer? Será que eu vou perder meu emprego? E os meus amigos? E todo o lobby que eu tenho? Um homem escreve uma carta chamada Carta aos Hebreus e ele começa a questionar a possibilidade de cristãos verdadeiros abandonarem a sua fé porque eles estavam sofrendo sanções. Você tem medo de ser prejudicado por agora confessar a sua fé em Cristo? O que as pessoas vão dizer? Elas vão me intimidar, vão me assediar, vão me ameaçar? Sim, elas vão fazer isso de diversas formas. E a mensagem diz que nós devemos permanecer firmes nisso. Firmes. A mensagem, uma das palavras mais presentes no Novo Testamento é aqueles que perseverarem. Preste atenção, porque para perseverar, você não persevera naquilo que é bom. Pensa numa coisa que você gosta de comer. E aí você olha e fala assim, será que eu preciso perseverar para comer isso? Não, você come porque te dá prazer. Agora pensa numa coisa que você não gosta de comer. Por exemplo, quem não gosta de salada, a comida mais saudável hoje, que é aquelas que não tem gosto e tem cor verde. A gente precisa perseverar em comer aquilo, porque aquilo vai nos fazer bem. Mas você não tem uma ânsia, uma vontade de acordar e falar assim, ninguém fala assim, nossa, cara, que vontade de comer um prato de salada, de rúcula. Você quer comer um prato de churrasco, de sorvete.
Por isso que a gente precisa perseverar. Permanecer firmes. Essa é a mensagem. Haverão decisões nas nossas vidas, meus irmãos, que vão ofender pessoas. Na sua caminhada cristã, você vai ter que tomar decisões e essas decisões irão ofender pessoas. E você nesse dia vai ter que pensar, ou será eles, ou será ele. Não é sobre você tentar não ofender ninguém, é sobre quem você vai ofender. Você precisa fazer uma escolha. A partir do momento que você ofenda as pessoas, você não ofenderá a Deus. A partir do momento que você concordar com as pessoas, você estará ofendendo a Deus. Eu não estou dizendo de ser mal educado. Aí vai ter alguém falando assim, nossa, o pastor está falando que a gente tem que ser agora estúpido. Não, não é essa ofensa. É a ofensa do escândalo, da loucura de viver pela palavra de Deus. Isso ofende as pessoas. Você provavelmente deve ter alguém na sua família que já virou para você, a partir do momento que você confessou a sua fé em Jesus e começou a viver uma mudança de vida, de te chamar de fanático, de maluco, falar, cara, você enlouqueceu, velho. Isso incomoda as pessoas. E se você começar a adaptar a sua vida para não incomodar elas, você estará ofendendo ao seu Deus. Não queira viver por medo dos homens, meus irmãos. Não queira viver por medo dos homens. O que domina a sua vida hoje? O amor redentivo pela graça que você recebe de Deus? Ou o medo dos homens, o medo de ofender eles? O que tem te direcionado na fé? Os sentimentos ou a obra que Jesus fez por você? Isso vai ser determinante para a sua caminhada. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês, e a gente está encerrando a mensagem, é o que você tem que fazer para que Deus te salve? Aí você pode falar assim, hã? O pastor enlouqueceu? Como assim? O que eu preciso fazer para que Deus me salve? Ele passou o sermão inteiro falando que eu não preciso fazer nada, que foi Jesus que fez, e agora ele vem me perguntar isso? E eu quero que você entenda, porque a pergunta ela é provocativa, ela é intencional. Existe uma grande diferença entre o que você precisa fazer, daquilo que você pode fazer. Preste atenção nisso. Aquilo que você precisa fazer, normalmente está ligado a uma necessidade. E essa necessidade leva você a performar. Por ter uma necessidade, você busca uma performance. E essa performance ela pode ter vários objetivos, agradar pessoas, solucionar um problema seu. Por quê? Porque precisar de alguma coisa está ligado à necessidade. Só que o que você precisa é diferente daquilo que você pode. Porque o que você pode está ligado a um resultado, a uma convicção, a um entendimento atual. Não existe dúvidas, meus irmãos, de que a salvação é pela graça. E que essa salvação pela graça, ela nos leva a viver uma vida de obras pela nossa fé. Não estou questionando isso. Mas eu quero que você entenda que aquilo que você precisa é diferente daquilo que você pode. Você quer ver um exemplo? Imagina você chegando em casa hoje, homem, e perguntar para sua esposa o seguinte: se eu te traísse hoje, minha esposa, você me perdoaria? Ou melhor, o que a sua esposa faria se ela soubesse que você traiu ela hoje? Você cristão, a sua esposa cristã, o que você acha que ela faria? E aí você pode me responder, olha, em meio a tanta dor, em meio a tanta tragédia que é um adultério, eu acho que pela obra de Jesus na vida dela, ela me perdoaria. Esse é o ideal, esse é o cenário ideal. Perdão, traição não é motivo para divórcio, o perdão é redentivo. E vos fala alguém que viveu isso. Só que daí você pode parar para pensar e falar o seguinte, ok, ela te perdoaria. Então eu viro para você e faço uma segunda pergunta. Sabendo que ela te perdoaria, por que você não trai ela então? A pergunta é, se você traísse, ela te perdoaria? Você falou sim, me perdoaria. Então eu te faço uma segunda pergunta, por que você não trai ela? E aí você tem que ter a resposta certa, e a resposta certa é, porque ela me ama. E porque eu a amo. E aquilo que nós construímos como relacionamento amoroso no Senhor é muito valioso, não tem preço. Eu não estou disposto a trocar isso por um rabo de saia, por uma noite de prazer, por um prazer da carne. Essa é a resposta ideal. A gente não faz isso porque nós amamos essa pessoa e porque essa pessoa nos ama. Então, às vezes, quando nós pregamos a graça de Deus,
As pessoas pensam parecido com isso, porque elas falam assim, no fundo, Deus vai me perdoar. E elas vivem uma vida de pecado. Não, porque eu acho que Deus vai levar em consideração isso, porque Deus vai levar em consideração aquilo. E elas vão vivendo essa corrupção. Não importa onde você estiver, Deus vai te buscar, Deus vai te restaurar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E eu sei que essas coisas podem ser verdadeiras. Mas por que você precisa fazer isso? A pergunta que eu te faço é, se você sabe que Deus vai te perdoar, se você sabe que Deus vai te restaurar, que a graça de Deus ela está acessível a você, em meio ao arrependimento, por que você não vai e não peca então? Porque dentro do seu coração deve existir a mesma resposta do marido para a esposa, porque eu sei que Deus me ama, e eu também o amo, e esse relacionamento construído pela obra que Jesus fez por mim é muito valioso, eu não estou disposto a perder ele. Nós podemos fazer coisas, meus irmãos, pela lei, que nós talvez nunca experimentamos fazer pela graça também. O Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo à igreja de Gálatas, é o Evangelho de uma boa novidade, de uma boa nova. E ele precisa produzir uma obra dentro de nós, sobre a graça de Deus, que nos faça entender que nós não precisamos fazer coisas, mas que nós podemos fazer coisas. No fundo, você não precisa ser perdoado pelos seus pecados. Quando você entender que você não precisa ser perdoado, mas que você pode ser perdoado, as coisas vão mudar. Quando você entender que você não precisa ter os seus fardos tirados do seu lombo, mas que em Jesus você pode ter os fardos tirados. Quando você entender que você não precisa ter um relacionamento com Deus, porque quando eu falo de precisar, eu falo de necessidade, eu falo de lei, eu falo de obrigação, eu falo de força do braço. Então eu não preciso entender que eu preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso entender que agora eu posso. Imagina só, você não podia, e agora pelo aquilo que Jesus fez, você pode. Você não pode transformar aquilo que Jesus fez numa obrigação, numa necessidade, mas é numa possibilidade, e a possibilidade está numa convicção. Jesus conquistou algo por mim, e isso torna eu agora apto a conseguir fazer coisas que antes eu não podia, como por exemplo, orar. Você não precisa orar a Deus, você precisa entender que você pode orar a Deus. Você não precisa ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia. Não é lei, meus irmãos, é graça. É graça. Quando nos reunimos no domingo aqui, e as pessoas abrem suas bocas para cantar ao Senhor, elas fazem isso porque elas entendem que agora elas podem se unir a milhares de anjos em adoração a Deus. Não é uma necessidade, não é uma obrigação. São corações que entendem aquilo que Jesus fez e não querem viver uma vida sem desfrutar dessa conquista. Imagina você se reconhecer como um cristão e nunca ter lido a Bíblia toda, por exemplo, ou não gastar um tempo do seu dia em oração ao seu Senhor. É incoerente isso, é impossível. Mas daí vem o pastor de vocês e fala o seguinte: você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. E algumas pessoas, pela força do braço, vão, oram, leem, 1, 2, 3 vezes, aí param de novo. Sabe por quê? Porque isso é obra dos homens, é força do braço, é lei. Você não precisa fazer essas coisas. Porque se você realmente nasceu de novo, você entende que você tem acesso a isso agora e pode. E como um cristão de verdade, você não quer viver uma vida sem isso. Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por que eu tenho tempo com o Senhor? Por que eu o adoro? Porque eu não podia fazer isso antes. E agora eu posso. Porque Jesus permitiu que eu hoje pudesse fazer isso. E eu não quero cogitar viver uma vida podendo fazer isso e não fazendo. É graça e mais nada. É graça e mais nada. Essa é a nossa mensagem para você hoje. Essa é a introdução dessa carta maravilhosa que Paulo escreve. No próxima mensagem, no próximo sermão, nós vamos falar sobre
a abundância dessa graça para nós, o como ela está presente nas nossas vidas. E eu quero te convidar a estar ao vivo lá, se você ver isso aí a tempo, se não, vai estar provavelmente no nosso canal, a parte 2 dessa série de sermões, no livro de Gálatas. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, tua família, o teu coração, que você possa refletir sobre essas perguntas, que você possa fazer uma introspecção. Não é hora de sair contando as coisas, é hora de olhar para dentro e entender se você hoje corrompeu aquilo que Deus colocou como poder de Deus, que é o Evangelho de Deus dentro do seu coração, porque algumas palavras eram duras, porque algumas coisas eram pesadas, porque era mais agradável de um jeito, porque era mais prazeroso de outro, e começar a desfazer esses caminhos, a derrubar esses altares, a derrubar esses muros que estavam impedindo do verdadeiro Evangelho de Deus criar tamanho dentro de você. Você precisa fazer isso dentro de você hoje. Não é sobre os outros, é sobre nós. É sobre a mensagem do Senhor para o seu coração e sobre aquilo que você vai permitir que ela faça dentro de você. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Espero que você seja abençoado por essa palavra. Continue com a gente nessa série, vai ser uma alegria poder ter você de novo aqui. Deus te abençoe e até mais.